Muito bem, povo de Deus, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Cruz e quero compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Na Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um poço profundo, né? A mulher samaritana falou isso. O poço é fundo e você não tem com que tirar água. Na verdade, a gente precisa entender quão profundo é meditar na palavra de Deus. A cada leitura que a gente faz é uma compreensão nova e isso nos ajuda bastante. Nesta manhã eu estava meditando em Lucas capítulo 9, do versículo 46 ao 56, e tem alguns pontos importantes lá que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles nós encontramos é o seguinte: Jesus ia pelo caminho, né, com os seus discípulos, e a Bíblia diz que eles começaram a discutir sobre quem seria o maior no reino dos céus. E esse ponto chamou a atenção de Jesus. O segundo ponto também foi relacionado a uma denúncia que um dos discípulos, nesse caso João, fez de alguém que estava expulsando um demônio, mas esse demônio essa pessoa não pertencia ao grupo de Jesus. O terceiro evento que me chama a atenção é que eles entraram na cidade de Samaria. A Bíblia diz que eles estavam indo para Jerusalém e os samaritanos não permitiram que Jesus entrasse na cidade. Isso fez com que os discípulos quisessem provocou neles a ira, e eles queriam orar a Deus e para que Deus enviasse fogo do céu, até uma referência ao episódio de Elias, né, que também clamou e desceu fogo do céu, e esse fato mostrou o poder de Deus, né? Nesse episódio aqui, especificamente, duas coisas acontecem. Os discípulos validam, eles buscam, eles referenciam o Antigo Testamento para esse evento. Então era algo que eles tinham conhecimento, eles demonstram a veracidade do Antigo Testamento. Mas Jesus também repreendeu os discípulos nesse momento, né? E não permitiu que eles fizessem essas coisas. Bom, então eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, a discussão errada no caminho, né, pelos discípulos, e a Bíblia diz: começou entre os discípulos. Eles começaram a conversar o que não deviam. Segundo ponto, eles apresentaram um comportamento errado porque queriam denunciar as pessoas que estavam fazendo alguma coisa, produzindo algum resultado, mas não seguia o grupo, não pertencia àquele grupo. Terceiro, eles estavam aplicando ou quiseram aplicar o poder de Deus de forma errada, como se fosse uma ação vingativa contra aquelas pessoas que estavam provocando a ira deles nesse sentido. Então, parafraseando Jesus, o que a gente pode pensar? Em primeiro lugar, Jesus estava dizendo o seguinte, no dizer de Jesus: vamos imaginar, olha, vocês estão perdendo tempo com conversa fiada, conversando o que não deve, dando lugar a conversas que não são boas. Vocês estão confundindo as coisas, né? E até rivalizando com aquelas pessoas que não nos seguem, estão produzindo em outro lugar, né? Em outro canto, mas não estão aqui entre nós. Vocês confundem o poder de Deus com o sentimento de vocês, né? Acham que é a mesma coisa e querem aplicar o poder de Deus como uma espécie de vingança contra as pessoas. É mais ou menos aquela ideia: Deus vai pesar a mão em você. Lembra disso? E essa foi uma fala muito comum durante algum tempo. Talvez se ouça isso ainda hoje, né? Mas na verdade, entre outras coisas, podemos tirar algumas lições. Quais delas? Primeiro, não perca tempo com aquilo que não se deve. Não perca tempo com aquilo que não é bom, com aquilo que não está no caminho, com aquilo que não faz parte do plano de Deus. Segundo, não perca tempo com aquelas pessoas que estão produzindo em outro campo, estão produzindo em outro lugar e elas não seguem. Deixa elas produzir, né? Deixa elas produzir, elas estão lá servindo a Deus. Ou, nesse caso aqui, se Jesus não repreendeu esse homem, por que eu iria? Não é? Esse homem que expulsava demônio, mas não fazia parte do grupo. Ela está lá, né? Ela está lá trabalhando, lá fazendo alguma coisa. Terceiro, não confunda o poder de Deus com as suas emoções.
Deus não vai castigar uma pessoa ou vingar uma pessoa só porque eu não gosto dela, só porque eu acho que ela me afrontou ou porque ela me desaforou. Não, ela vai se ver com Deus, Deus vai tratá-la da forma que Deus achar melhor, que Ele quiser, não é? Mas quanto a mim, eu não posso entender que o poder de Deus está ligado, subestimado às minhas emoções, né? Se for assim, se dessa forma for, eu vou sair abençoando algumas pessoas num dia, no outro dia não, porque os nossos sentimentos e emoções, elas oscilam bastante. E quarto, a gente precisa saber quais são as nossas origens, o que a gente deve conhecer, de onde a gente vem, né? Discernir o que nós somos, nesse caso, qual é o plano de Deus para a minha vida? O plano de Deus, o que eu preciso fazer, né? Quem eu sou no contexto que eu estou vivendo. Eu estou num contexto social, estou envolvido numa ação espiritual, no mover de Deus, uma obra maravilhosa do Senhor. Eu não posso perder tempo com qualquer outra coisa. Eu preciso estar nesse contexto. E por fim, eu preciso infinitamente entender que os planos de Deus estão acima dos meus. Foi isso que Jesus falou. Vocês precisam saber que o Filho do Homem veio para salvar, para resgatar. E os discípulos não queriam, eles queriam eliminar. Nesse caso, irmãos, então a gente precisa entender que os planos do Senhor estão acima dos nossos. Bom, como é que a gente faz para entender os planos de Deus? Primeiro, a gente precisa ter comunhão com Deus, por meio do Espírito Santo, sua palavra. Outro ponto, a gente precisa estar juntos na igreja, precisamos estar reunidos na igreja, porque é um lugar onde todas as pessoas buscam o mesmo propósito e é o lugar onde Deus revela a sua palavra livremente. Faça isso e Deus vai te abençoar muito mais em nome de Jesus. Amém.